Olá, eu sou Edgar Gerber, advogado, sou teólogo, pastor há mais de 43 anos. Eu fiz Direito, me formei em 1984, ingressei como concursado público na função de auditor fiscal, primeiramente no estado de Goiás durante 3 anos e depois, durante 24 anos, fui auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, na área aduaneira, na área de aeroportos. Então eu tenho uma bagagem bastante grande a respeito da questão tributária que nós vivemos no Brasil. E como advogado que milito agora há uns 5 anos, porque não sei se você sabe, mas o funcionário público dessa área não pode advogar, né? Existe um impedimento total. Então, após aposentado agora, estou unindo os meus conhecimentos, tanto da área tributária como da área jurídica, para trazer às pessoas, às famílias, um conceito muito importante, um conceito que é muito comum lá nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, países asiáticos, onde o governo entende o seguinte, que o cidadão, que a pessoa física, não deve ter bens em nome próprio. Então eles taxam o imposto da morte em países como o Japão, em 55%, né? Até mesmo no Chile aqui chega a quase 40% esse imposto de transmissão pelo falecimento. Então a herança, quando passa aos seus sucessores, ela é tributada a uma alíquota muito alta, nos Estados Unidos 50%. Por que isso? Porque o Estado, a política de governo, ela entende o seguinte, que quem tem nome próprio, quem é pessoa física, não deve ter bens em seu nome, mas deve ter bens em nome de uma empresa. Então eles estimulam, eles dão condições para que as pessoas possam ter a sua empresa, e uma vez esta empresa existindo, ela tem uma série de vantagens tributárias, a economia gira com muito mais agilidade, com muito mais rapidez, porque os bancos, os investidores se interessam pela solidez de uma empresa. Pessoas morrem, empresas não. Então eles entendem que a empresa, e é evidente que toda empresa é criada para durar eternamente. Algumas poucas empresas são criadas a tempo curto, né? Por exemplo, o empreendimento imobiliário. Mas, via de regra, as empresas então têm uma vida longa. Então o que se faz é estimular que as pessoas tenham a sua empresa e coloquem dentro dela os seus bens pessoais. E esses bens pessoais é que garantem solidez, é que garantem a economia e aos investidores e aquelas pessoas que eventualmente se relacionarão com essa empresa, que ela possa existir. E no Brasil nós temos também essa política de governo, porém de uma maneira muito mais moderada, porque a intenção aqui ainda é tributar o falecimento, tributar a morte através do ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doações, quando feitas em vida. Então, esse imposto é alto em vários estados do Brasil, chegando a 8%. São Paulo, estado de São Paulo, por enquanto, a alíquota é de 4%. Né? Existe já o PL 250 de 2020, que tem o objetivo de elevar essa alíquota para até 8%, vai ser escalonado, né? Enquanto que outros estados já têm essa alíquota de 8%. Né? Existe no Senado Federal uma resolução, a 57, onde, através de uma simples resolução, os estados confederados, todos os 27 estados confederados, reuniram-se e colocaram essa resolução de que essa alíquota sobre a incidência sobre a morte chegue a 16%. Então o Brasil está rumando para uma elevação brutal desse imposto, né? Por isso a urgência de fazer isso o mais rápido possível. Então essa questão de holding familiar, na verdade, nada mais é do que um planejamento patrimonial familiar, onde você vai alocar os seus bens como se fosse um cofre, não é? Eu uso muito essa ilustração, porque lá no passado
a gente tinha nos hotéis os cofres, né? E ainda tem, evidentemente, né? Mas na época a gente tinha filmadora, tinha máquina fotográfica, você levava notebook. Eram bens importantes, fora o dinheiro, fora documentos que às vezes eram muito importantes. Então você coloca no cofre aqueles bens pessoais para te dar a segurança de você poder passear. Então o cofre traz essa segurança para as pessoas, né? E ainda hoje há empresas, há lugares onde existe esse cofre, até mesmo para guardar documentos importantes, não é verdade? Então, essa figura do cofre exatamente é isso que se faz, se constitui uma empresa onde você coloca lá os seus bens pessoais. Então agora você não é mais dono de 3, 4 imóveis, de uma conta bancária de 5, 6 milhões, mas agora você é titular de cotas dessa sociedade. Então todo aquele perigo que existe, especialmente quando a família desenvolve atividade econômica, existe um risco muito grande desses bens serem alcançados através de um simples processo. Por exemplo, empregada doméstica. Às vezes as pessoas têm os seus auxiliares domésticos e por infortúnios, isso acontece com grande facilidade, os seus patrões que os ajudaram, que os estimularam, que os apoiaram e que deram bens e tudo mais, não é verdade? Um dia eles são colocados lá no polo passivo, são processados porque entende ele então que você não foi tão bom o suficiente, que você deixou de pagar, etc. Então você pode ser processado, não é? Um imposto que não foi pago, por exemplo, fica lá no fundo da gaveta, né? Uma prestação de um imóvel, uma prestação de alguma outra coisa que você esqueça, isso pode se tornar um processo de execução fiscal sem o seu conhecimento. Especialmente quem mora, por exemplo, em condomínios, né? É muito comum que o porteiro receba lá um aviso e ele às vezes esquece de passar para você, ou você esquece que recebeu, e aquilo vai se avolumando até chegar ao ponto de entrar com uma ação de execução contra você, bloqueando os seus bens. Isso é muito comum. Então é por isso que quando você coloca esses bens dentro do cofre, eles terão toda a segurança, porque não serão atingidos, porque não estão mais em seu nome pessoa física, mas estão agora em nome de uma instituição, de uma pessoa jurídica. Então essa é a base principal. E a outra coisa importante é que quando você faz isto, você vai gravar esses bens, né? Esse é o papel do advogado, fazer uma gravação de cláusulas. Então nessas cláusulas, você consegue proteger ainda mais esses bens. O que se recomenda é que você coloque lá em seu nome, em nome da sua esposa, e em nome dos seus filhos, você constitua uma empresa como se fosse a própria família, né? Então esses bens são colocados lá dentro e você, num segundo momento, você vai transferir esses bens para eles no futuro, após a sua falta. Essa palavra, essa frase, né? Ela é um eufemismo, na verdade, mas é assim, quando você morrer, então esses bens estarão na posse agora de seus filhos, de seus herdeiros. Não é necessário o famigerado inventário, porque você superou essa fase, você agora está transferindo para eles os seus bens. E você pode fazer isso de maneira muito eficiente e você gravará neste contrato, você gravará cláusulas, por exemplo, cláusula de incomunicabilidade. É sabido, e todos têm na sua família pessoas que tiveram uma desventura conjugal, né? Então o casamento ruiu, houve um divórcio, houve uma separação, e aquele cônjuge, aquele agregado, se julga merecedor da herança, e muitas vezes é mesmo, porém, você pode antever, por exemplo, se você tiver filhos ainda solteiros, você pode prever que os bens passarão a ele, ao seu filho, à sua filha, e não ao seu cônjuge. Então isso permitirá que o seu patrimônio seja integralmente preservado, trazendo a segurança para que você possa fazer isso. Então você estará seguro
Outra cláusula que nós costumamos estabelecer, por exemplo, é a cláusula de impenhorabilidade. Então você vai dizer lá que estes seus imóveis não podem ser dados em garantia fiduciária, em garantia de um empréstimo, seja para você, seja para seus filhos, porque no futuro pode acontecer um problema e você não quer perder esses bens, você não quer que eles percam esse patrimônio. Então você grava este bem com essa cláusula de segurança jurídica. Então esse bem é impenhorável. Então mesmo que haja uma ação contra você, ele está gravado lá no registro de imóveis, é impenhorável, não pode ser executado em nenhuma ação. Então isso traz uma segurança muito grande para que o seu patrimônio seja preservado. Então esse é o nosso trabalho, levar o entendimento de que essa instituição, de que essa forma de você proteger os seus bens é perfeitamente possível e, digo mais, necessária, porque vai trazer uma economia financeira para você também. Por exemplo, o Imposto sobre a Morte, o ITCM, né? Quando há o falecimento, os seus filhos pagarão, por exemplo, aqui em São Paulo, 4% do valor do imóvel, né? Do valor atual, do valor venal deste imóvel. Então isso vai custar para eles, se for um bem, vamos supor, de 1 milhão, vai custar para eles 40 mil reais. É muito caro. Então quando você ingressa esses bens numa pessoa jurídica, na sua holding, que não é coisa de rico, há um preconceito que as pessoas acham que holding é algo do outro plano. Não, é um instrumento muito simples, muito fácil de ser feito e necessário. Então, quando você coloca os seus bens dentro da holding, você tem essa facilidade. Então, quando você faz isto, este bem, ele será tributado sobre o valor de aquisição. Olha isso que interessante, não é mais o valor atual, mas o valor que foi pago lá atrás, quem sabe há 10, 15, 20 anos atrás. Então isso traz uma economia substancial, afora a questão dos custos processuais, custos de registro em cartório, alguns deles não são necessários. Quando você integraliza isso, quando você os coloca dentro deste cofre em segurança, as custas profissionais são menores também, porque lá na herança, por exemplo, quando existe o inventário, o advogado pode cobrar de 6% a 8%. Imagina o custo disso, né? Então, se você tiver um patrimônio de 10 milhões, você imagina quanto é que seus filhos pagarão por isso. Chega a custar quase 15% do seu patrimônio as custas processuais para a abertura e a finalização do inventário. Então, na holding você pode ter uma economia muito grande. Então, são nossos esclarecimentos iniciais, que nós tenhamos um ótimo dia, que qualquer dúvida estamos à disposição para levar esse esclarecimento às famílias, às pessoas que nós conhecemos.